Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui em mais esse dia que você e eu juntos vamos meditar a poderosa Palavra de Deus. Precisamente hoje leremos o Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Marcos, no capítulo 1, versículos 29 até o 39. Agora, vamos fazer a leitura. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas, de diversas doenças, e não expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. O Evangelho de hoje vem falar sobre um sistema de defesa do corpo humano. E por que um sistema de defesa do corpo humano? Nós vemos aqui o episódio que a sogra de Pedro está com febre em casa. Acontece que a febre ela não é uma doença, é um mecanismo do nosso cérebro, do hipotálamo, que aumenta a nossa temperatura corporal para neutralizar um invasor, um vírus, uma bactéria. E então vem a febre. A febre é uma defesa nossa para eliminar aquilo que nos prejudica. Quando falamos de aumento de temperatura, nós já logo lembramos de fogo. E na Bíblia nós já vemos diversas passagens que falam desse aumento de temperatura, do fogo e do calor. Se nós lembrarmos do livro de Daniel, lá nós vemos os amigos de Daniel passando pela fornalha ardente e o fogo não faz nada com eles. Muito pelo contrário, eles saem ilesos ao fim, porque dentro da fornalha tinha o anjo do Senhor impedindo de que o fogo os queimasse. Se nós voltarmos no livro dos Atos, vamos ver que em Pentecostes, o Espírito Santo de Deus desce como línguas de fogo. O fogo muitas vezes conhecido como um símbolo de purificação daquilo que está contaminado por algo, é um símbolo para nós hoje também, nesse evangelho, de purificação dessa enfermidade que a sogra de Pedro está, esse aumento de temperatura nela. E hoje nós também sofremos um aumento de temperatura no nosso interior, que é o próprio Espírito Santo de Deus, que aumenta em nós a temperatura espiritual para purificar, extirpar do nosso coração aquilo que nos distancia de Deus e nos faz ser diferentes de Deus. Lembremos da meditação anterior, se você voltar no vídeo do dia anterior, você vai ver que na sinagoga, quando Jesus ensinava com autoridade, ele expulsa de um homem um espírito impuro. Justamente a presença de Deus expulsa o mal. Dentro de nós há o Espírito Santo, que é esse fogo abrasador que purifica o nosso coração, tirando de nós aquilo que nos impede de sermos a imagem e semelhança de Deus, de crermos em Jesus Cristo e agir como o Evangelho dele nos pede. Por isso que, assim como a febre neutralizava um invasor na vida da sogra de Pedro, e assim como ontem Jesus expulsa o invasor do coração do homem na sinagoga, hoje o Espírito Santo de Deus expulsa e purifica no nosso coração o mal que nos distancia do Senhor. É importante termos isso em mente, para seguirmos uma vida na qual lembremos sempre do Espírito Santo. O Deus que existe até um livro que se chama O Deus Esquecido. Que você possa sempre lembrar desse Consolador, desse Auxiliador que está dentro de você, te ajudando a caminhar todos os dias conforme a vontade de Deus deseja. Por isso já não há mais desculpas para deixar-se levar por aquilo que nos deixa no comodismo, de que não dá para mudar, que vamos morrer como nascemos. Muito pelo contrário, Jesus enviou o Espírito Santo de Deus para caminhar conosco,
para termos uma mudança gradativa na nossa vida e pararmos de viver por desculpas, mas vivermos por atitude e por fé, crendo nesse sistema de defesa espiritual que nós temos, que é a própria proteção do Espírito Santo de Deus, que nos purifica, nos renova e nos transforma. Deus abençoe você por ter chegado até o fim dessa meditação. Parabéns pela sua perseverança. Deus se alegra com a sua presença até aqui, porque você ouviu o que Ele tinha a lhe dizer através da santa palavra dele. E é por isso que eu te convido amanhã a estar aqui comigo novamente, para que juntos cresçamos na fé, honremos a Deus e obedeçamos os seus mandamentos. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Um forte abraço e até a próxima.